Olá, bom dia a todos. Ótimo domingo para vocês. Hoje é dia 21 de setembro e eu convido você agora para pegar sua Bíblia, sua lição, para a gente estudar a palavra de Deus. Mas antes de nós lermos o verso e também irmos propriamente para a lição, convido você para fazer uma oração. Querido Deus, Pai de amor, misericórdia, obrigado pela noite de repouso. Pedimos agora a guia do Espírito Santo para que o que estudarmos, o que lermos na Tua Palavra, possa de fato nos edificar, nos transformar e também possa nos alimentar espiritualmente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é o Sábado do Senhor. A lição, ela começa com uma abordagem falando sobre a observância do sábado, que muitas pessoas tendem a querer arrumar pretextos para não fazer essa guarda, mas a lição comenta, que o sábado ele não foi iniciado no Monte Sinai, ele não foi iniciado em um momento após a criação. Na verdade, o sábado ele foi estabelecido por Deus como memorial da criação, e quando ele criou esse mundo, ele já criou também o sábado para ser um dia de descanso, um dia de renovação, um dia aonde a gente estaria em constante presença com o nosso Criador. E daí a lição tem uma pergunta muito importante para nossas considerações que diz assim: que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído? Aí a gente lê em Êxodo 35, verso 1 ao 3, que diz assim: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene. Ao Senhor, quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas nos dias de sábado. Aqui a gente tem um reforço desse princípio bíblico do sábado. Aqui eu gosto muito dessa palavra, O sétimo dia vos será santo, separado, ou seja, o lugar desse dia não existe outro dia que se compare a esse. Não tem como a gente pegar um dia da semana e falar assim: esse vai ser o meu sábado. O sábado só pode ser o sétimo dia. Só nele está a santidade determinada por Deus. E nós que o amamos, que desejamos conhecer mais a Deus, imitar o seu caráter, precisamos também tornar o sábado um dia santo. Mas a lição continua. Eu gostei de um trecho que ela diz assim, que assim o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. Eu gostei muito dessa parte porque o santuário foi estabelecido por Deus para simbolizar a presença de Deus ali, de uma forma bem simples e didática para o povo. Mas o sábado ele também aponta para a mesma direção. É um dia para a gente estar em constante presença com Deus, Não que os outros dias a gente não esteja, nós devemos estar, mas o sábado é um dia separado, onde a nossa busca, a nossa paixão, a nossa ansiedade, ela deve estar toda voltada para Deus. Ela deve estar direcionada para as coisas de Deus. E assim, todo interesse humano ele deve ser deixado. Toda obra de trabalhar, de se divertir, entretenimento, essas coisas devem ser deixadas. E a gente deve colocar então somente as coisas santas criadas por Deus. A família, a nossa saúde, o sono também que é importante, a adoração, meditação, oração, fazer o bem também durante o sábado, visitar as pessoas, ajudar um ente querido, de repente numa emergência você dá a mão para alguém que está precisando, Então o sábado ele vai muito além do que normalmente a gente
pensa sobre ele. E o sábado no Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos. E aqui a lição ela resume em 5 pontos cruciais sobre o sábado. O primeiro é que Deus é o Criador. A Bíblia comenta falando isso, né? Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, ele é colocado como o nosso Criador. O segundo elemento é que o Messias virá. A promessa de um Salvador, de um Redentor, de um Messias, já é também colocado desde a criação. Ou seja, a adoração do sábado, ela aponta para o Messias, o nosso Salvador. Terceiro, Deus estabelecerá seu reino eterno. A Bíblia comenta que de um sábado a outro sábado nós adoraremos ao Senhor, né? Ou seja, o céu também é um lugar de adoração. E o sábado, ele é universal, ele não é só desse planeta. Então, o Antigo Testamento também aponta para essa verdade. Quarto elemento, a salvação vem do Senhor. Se Deus é o nosso Criador, se nós temos o Messias, Jesus, nosso Salvador, a salvação também do pecado vem do nosso Senhor. E o Antigo Testamento, ele mostra essa verdade, né? Como resultado da graça, né? Através da graça seremos salvos. E o último elemento, não menos importante, é o elemento que o sábado aponta para Deus como o nosso juiz supremo. O que isso quer dizer? Só Deus pode e poderá nos julgar, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece as nossas tendências, Ele sabe aquilo que nós podemos e o que não podemos fazer. Mas lembre-se, irmãos, que independente daquilo que a gente pensamos, existe uma verdade bíblica que precisa ser observada. E se nós desejamos fazer a vontade de Deus, precisamos tornar o sábado santo, cada vez mais santo, porque nunca eu penso que estamos 100%. É uma luta constante para a gente fazer as coisas certas, mas que Deus possa nos ajudar nessa missão. E eu gostaria de terminar com um ditado dos judeus que diz assim: mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Pense nisso. Mais do que Israel guardou o sábado que guardou Israel. O que significa isso para a nossa vida hoje? Reflita sobre isso e ore comigo agora. Santo Deus, Pai de amor, misericórdia, entregamos nosso dia nas Tuas mãos. Entregamos também, Senhor, tudo aquilo que é mal, que é ruim a Ti, e pedimos que o Senhor tire da nossa vida. Nos dê o Teu amor, a Tua misericórdia, abençoe nossa família e que possamos nos preparar para o céu. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos e até amanhã.